Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o que é trabalhismo. Eu estou aqui, evidentemente, online, com um querido amigo nosso, o Vivaldo Barbosa. O Vivaldo tem um currículo muito extenso e, por conta disso, eu vou apenas dar algumas pinceladas da trajetória dele. Ele é advogado, professor universitário, doutor em Direito pela Universidade de Harvard e deputado federal constituinte, né? A introdução que ele vai fazer a esse tema que eu anunciei, que é o trabalhismo, tem a ver com trazer um pouco da importância dessa corrente política. Uma corrente, digamos assim, genuinamente brasileira, uma corrente que tem contribuições de enorme significação, como é o caso da legislação previdenciária, da legislação trabalhista, do esforço pela montagem de um setor público da economia brasileira, como a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras e outras agências tão importantes ao desenvolvimento, aqui ao rompimento com os padrões de dependência que marcam, digamos assim, o trajeto do nosso país até hoje, infelizmente. Além disso, o trabalhismo também fez aportar ao debate público brasileiro lideranças da maior envergadura, né? Eu podia citar aqui dezenas, centenas, mas eu vou me ater apenas a 3 para ter uma ideia dessa importância. Que é o caso de Getúlio Vargas, é o caso de João Goulart, é o caso de Leonel Brizola. Caro Vivaldo, muito obrigado aqui pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E, indo sem mais delongas aqui ao nosso tema, o que é trabalhismo? Bom, Marcelo, eu estou muito contente de estar conversando com você aqui. Você está fazendo aí, produzindo aí para o debate político, um programa aí de envergadura. Você é um pensador político, um militante político. Ele que você está dando uma contribuição muito grande à compreensão da política brasileira de hoje. Ele que eu estou contente de estar aqui. Agora, eu já diria que você já respondeu boa parte, realmente, do que você me perguntou, né? O que é o trabalhismo? Você já colocou, realmente, as linhas básicas, aí, as linhas mestras aí, né? Como você disse, o trabalhismo realmente é um pensamento político genuinamente brasileiro, né? Ok, tem as suas raízes europeias, suas inspirações europeias na social-democracia, no socialismo democrático, no socialismo científico, marxismo e outras correntes políticas aí mundo afora. São correntes inspiradoras, que inspiraram muito o trabalhismo. Agora, o trabalhismo surgiu aí com tantos erros, defeitos, caminhos e descaminhos, numa linha genuinamente brasileira, de acordo com a realidade do Brasil. E é fruto da Revolução de 1930, que é o ponto inicial, né, desse debate político no Brasil em torno do trabalhismo. A Revolução de 1930, Marcelo, foi chefiada aí pelo presidente Getúlio Vargas, mas sob a liderança dele, mas juntou muita gente. Veio muita gente aí que tem traços, né, tem realmente aí linhas marcantes do que aconteceu no Brasil depois da Revolução de 30 e a partir da Revolução de 30. Você vê que vieram até liberais, vieram aí os republicanos, fundadores da República do Brasil, os que fizeram, os positivistas vieram juntos, né? Os que fizeram a campanha civilista de Rui Barbosa vieram juntos, né? Os tenentistas vieram juntos, os que fizeram a greve de 1917, 1919. Enfim, diversas correntes se juntaram
sob a liderança de Getúlio Vargas. E como eram muitas correntes, muitos grupos, foi juntando muita gente, é evidente que facilitou a vida do líder, porque aí o líder pôde politicamente ir levando, manobrando aqui e dali e levando realmente no rumo que ele queria, que era legislação trabalhista no Brasil, o Brasil se modernizar para dar um grande passo na industrialização brasileira, criar realmente o proletariado brasileiro capaz de se organizar em sindicatos, enfim, em movimentações políticas, se organizar para gerar os seus direitos, as suas conquistas. A legislação trabalhista foi um grande marco na história do Brasil, a famosa carteira do trabalho, o salário mínimo, a jornada de 8 horas, enfim, férias aí, né, que foram dadas aí, enfim, outorgados pela Revolução de 30 ao trabalhador brasileiro, ao povo brasileiro. A previdência social, a aposentadoria, né? Então, isso ajudou muito a edificar o Brasil. Além disso, né, você teve aí uma reestruturação do Estado Nacional Brasileiro. Houve a modernização da estrutura do Estado brasileiro no caminho da defesa da soberania nacional. Fincou-se o conceito e a ideia de soberania nacional a partir da Revolução de 30. A ideia do desenvolvimentismo, que é a capacidade do Brasil e do povo brasileiro superar o atraso, isso aí, né, se deve ao trabalhismo, porque nasceu junto aí com a evolução da Revolução de 30, aquele movimento aí do acontecimento em torno do Brasil a partir de 1930. Então, o trabalhismo, ele juntou essas diversas correntes aí. O Darcy Ribeiro dizia que veio aos trancos e barrancos, né, para organizar e definir um pensamento político nacional, ok, com N defeitos, insuficiências, diversos problemas de diversa natureza, mas forjou-se um pensamento político nacional, genuinamente nacional, com as inspirações aí que recolheu-se mundo afora, mas um pensamento genuinamente nacional. Essa é a questão mais marcante aí do trabalhismo, que em torno do que nós podemos tentar definir o que é o trabalhismo. Esse movimento autenticamente nacional, vinculado ao brasileiro, a maneira de ser do Brasil, né, as possibilidades, né, que se abriam para o Brasil, que se podia construir. Ok, podia ser muito melhor, claro, podia avançar muito mais, claro, mas dentro daquelas condições e na situação, né, de um movimento político, um pensamento político, o trabalhismo deu aí a sua contribuição, né, para o Brasil e para o povo brasileiro. Com N defeitos, insuficiências, aos trancos e barrancos, como dizia o Darcy Ribeiro, mas se forjou um pensamento nacional em torno da compreensão da busca do que é o Brasil, da compreensão e da busca das possibilidades do Brasil e das possibilidades do povo brasileiro avançar, de maneira que nós definimos aí o trabalhismo diante desse contexto todo. Desde a criação do PTB, né, em 1945, não é isso? E, de certa maneira, deu, como a gente diria, deu uma estrutura partidária àquele pensamento que você bem descreveu aí, que surgiu, se corporificou a partir da Revolução de 30. Você podia falar um pouquinho dessa trajetória do PTB, tanto no passado, como também as dificuldades que ela sofreu, né, com o golpe de 64 e mesmo após o golpe, né? O PTB, que é a expressão do trabalhismo no Brasil, ele foi formado em 1945,
né, sob a liderança de Getúlio Vargas e com a participação dos jovens, na época, João Goulart e Leonel Brizola, com maior expressão, né? Então, o trabalhismo, ele foi um partido que nunca perdeu a eleição. Marcelo, a gente às vezes vai pensando nessas coisas. O PTB, o trabalhismo, nunca perdeu a eleição no Brasil até o golpe de 64. Você veja, a eleição presidencial de 45, que o Eurico Dutra ganhou, Eurico Dutra recebeu o apoio do PTB e de Getúlio para ganhar do Brigadeiro, que era mais conservador ainda. Embora o Dutra realmente, depois descaminhou-se aí, distanciou-se das concepções do trabalhismo, mas o trabalhismo votou no Dutra e ganhou a eleição, né? Depois veio o Getúlio Vargas, em 1950, ele próprio candidatou-se, ele próprio ganhou a eleição. Depois, o episódio aí, do suicídio do Getúlio, em 1955, Juscelino Kubitschek e João Goulart, presidente e vice-presidente da República, ganharam a eleição. E depois, em 1960, com Jânio Quadros, aquela figura esquisita do Jânio Quadros, o Jango ganhou a eleição para vice-presidente da República e depois assumiu a presidência. Ele é que só o golpe ganhou a eleição do PTB, do trabalhismo. O trabalhismo nunca perdeu uma eleição, né, porque, inclusive, em 1965, já se articulavam candidaturas e todo mundo via ali que o trabalhismo ganharia novamente a eleição. Tanto assim que deram o golpe. Tiveram que dar o golpe. Então, essa é uma questão que, apesar desses defeitos que a gente via e pode apontar aí, mas o trabalhismo encaixava-se no Brasil de tal forma que nós acabamos constatando isso. Nunca perdeu uma eleição. Ganhou todas as eleições que participou. E era o partido político mais denso, já a partir aí de 1955, 1960. Não apenas com a sua densidade eleitoral, mas no pensamento. Era o partido mais avançado no Brasil, que reunia as correntes políticas, em torno do PTB, as mais avançadas, não apenas como filiação, mas como parceiros, como, enfim, sem nenhuma dúvida, de todo o grupo político avançado no Brasil, o PTB era o mais denso, de maior conteúdo. Era o pensamento mais denso que produziu no Brasil nesse período aí. Então, nesse período, realmente, a figura, do João Goulart, através do debate das reformas de base, foi uma coisa extraordinária, um momento extraordinário do Brasil. Olha, o maior debate político da nossa história foi o debate político em torno das reformas de base. O Brasil se debruçou para discutir tudo, e discutiu-se tudo. Você, muito jovem, Marcelo, mas eu cheguei a participar também como estudante na época, algo jovem na época, mas se debatia tudo no Brasil. Se debatia a reforma agrária, se debatia a educação, a universidade brasileira, se debatia inclusive o Poder Judiciário, a questão aí, o Osni Duarte Pereira, que certamente é uma figura que nós sempre nos lembramos, aí escreveu um livro, sobre a questão do Judiciário no Brasil, para esse debate. Enfim, debateu-se tudo, inclusive os bancos, o sistema financeiro, a reforma bancária, que é como se chamava o debate em torno disso aí. O Brasil se preparava para enfrentar os banqueiros, para produzir um caminho aí que pudesse enfrentar os banqueiros. Então, esse debate da reforma de base revelou aí uma grande figura de um grande
ator político que foi João Goulart. Teve o episódio que eles quiseram impedir a posse do João Goulart e surge Leonel Brizola na cena brasileira de uma maneira muito forte, de um caráter nacional, para defender a posse de João Goulart, impedir o golpe naquele momento, e conseguiu. Impediu-se o golpe, o Jango tomou posse como presidente da República. Enfim, figuras surgidas aí como Darcy Ribeiro e outras aí no cenário político nacional, todos em torno da questão do trabalhismo. Então, essa marca, né, que o trabalhismo deixou no Brasil nesse período foi uma coisa muito edificante, coisa muito construtiva. Você veja que, de lá para cá, o trabalhador brasileiro não teve nenhum direito a mais. O último direito do trabalhador brasileiro das condições de trabalho é o 13º salário. Tiveram melhorias aqui e ali, políticas sociais, é claro, que avançaram nesse período no Brasil, especialmente nos últimos tempos, aí, políticas sociais avançaram muito, mas direito, que é aquilo que, enfim, o trabalhismo se assenta na busca dos direitos do povo. Você veja que o último direito trabalhista do povo, do trabalhador brasileiro, foi o 13º salário, em 1962. Né? Enfim, o trabalhismo, Marcelo, deu uma grande contribuição, né, ao pensamento político brasileiro, e é uma coisa que tem que ser debatida, tem que ser revista, como se diz aí na linguagem comum, revisitado, porque tem lições expressivas, ok, tem que pensar o Brasil de hoje, mas tem que se buscar como foi o Brasil naquele tempo para melhor nos inspirar, melhor encontrar os para os impasses da vida brasileira de hoje. É interessante isso que você está falando aí, né? Porque agora, já chegando nas nossas conclusões, digamos assim, você está engajado aí num processo de refundação do PTB, não é? Trazendo o PTB, depois desse período em que a legenda ficou associada, né, a umas figuras meio, para falar o mínimo, questionáveis. Horrorosas, mais do que questionadas, figuras horrorosas. Né? Você está tentando fazer essa atualização, né, e trazendo o PTB para aquele leito histórico, né, de onde ele nunca deveria ter se afastado, digamos assim. Né? Então, fala um pouquinho disso aí para a gente. Sim, nós estamos nesse projeto porque houve aí, logo em seguida à eleição presidencial de 2022, houve a fusão de dois partidos, o Patriota junto com o PTB, que surgiu aí com terceira entidade, né? O terceiro partido TRD. E o PTB se dissolveu. O PTB foi extinto. Né? E nós, então, procuramos nos articular para reorganizar o PTB, trazer de volta o trabalhismo, né, para o debate político brasileiro, né? Enfim, trazer não apenas uma questão de história ou uma questão de saudade, né, mas trazer o trabalhismo para uma questão realmente ajudar a compreender o Brasil de hoje, né, definir o Brasil de hoje, apontar os caminhos para o Brasil e o povo brasileiro hoje. Né, de maneira que nós estamos nesse processo, é um processo difícil, de muito trabalho, tem que captar aí assinaturas de apoio, que nós estamos engajados nisso aí, mas estamos confiantes de que nós vamos trazer o trabalhismo de volta. Estamos confiantes de que o PTB vai ressurgir para dar ao Brasil contribuição semelhante ao que já deu na nossa história. Muito bem, muito bem. Que esse esforço frutifique, viu? Porque é uma corrente realmente que tem muita história. Tem muita história e, como eu disse aqui, muitas contribuições à melhoria das condições do povo brasileiro. Tá bom? Eu te agradeço, tá, por essa conversa
e voltaremos. Obviamente, esse é um tema muito interessante e certamente voltaremos a tratar disso por aqui. Tá bom? Muito bom, Marcelo, à sua disposição e com a mesma alegria, mesmo entusiasmo de conversar com você. Você é um grande pensador da política brasileira, muito entusiasmo de conversar com você sobre essas questões aí políticas brasileiras. Muito grato aí pelo seu convite. Forte abraço, muito obrigado pela sua presença. E já nos despedindo, eu peço, quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva, e quem se inscreveu, chame os amigos e as amigas para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Marcelo.